Hello, hello, love to my life, good evening, boa tarde. Bora lá para mais uma aula de inglês? O que a gente vai aprender na aula de hoje, teacher? Nessa quarta-feira de aula de inglês aqui no Fala Teacher. Nós vamos aprender a contar os planos das férias. A gente tá no mês de julho, o mês de planejar as férias. Você vai viajar, ou melhor ainda, talvez você só queira ficar em casa descansando. Então eu vou te ensinar a falar sobre as suas férias em inglês, contar os seus planos para as suas férias em inglês, né? Então você já planejou? Você vai ter férias? As crianças estão de férias, mas nem sempre nós adultos estamos de férias, mas mesmo assim a gente tá nesse clima, né? Então a nossa aula é sobre isso hoje. E para você falar sobre seus planos futuros, a gente vai aprender a falar sobre futuro de duas maneiras. E eu vou aproveitar essa aula para já desconfundir uma coisa aí que muita gente confunde quando aprende essas estruturas do futuro, tá? Porque tem duas maneiras de você falar frases no futuro. E pode ser um pouco confuso, então eu vou aproveitar essa aula aqui para já acabar com essa confusão aí, tá? Então, quando você vai falar sobre as suas férias, você pega... As férias passou na minha porta correndo, oh my god. Acontece, né, Marcos? Acontece, é verdade. Mas podemos aproveitar essa aula então para sonhar com as férias e planejar as férias de fim de ano, sei lá, tá? Então, nós vamos falar sobre como falar sobre isso. E se a gente está falando de planos futuros, a gente vai falar no futuro, tá? E aí, existem duas maneiras de você falar sobre as suas férias ou sobre seus planos no futuro em inglês, tá? Antes de passar o slide aqui, eu quero primeiro falar sobre o nosso português, né? O que a gente faz em português? A gente não conjuga o tempo no futuro. Então, a gente costuma falar assim, nas férias eu vou viajar, eu vou ficar em casa, eu não vou ter férias, eu não vou fazer nada, eu vou. A gente fala esse eu vou. Então, ao invés de falar, né, no tempo verbal certinho em português, que seria, por exemplo, eu viajarei, né? Então, o que você vai fazer nas férias? Eu viajarei para Minas Gerais para ver a minha família. A gente não usa esse eu viajarei, eu trabalharei, eu não terei férias. Em português, a gente costuma usar o verbo ir. Aí fala assim, eu vou viajar, eu vou trabalhar, eu vou ficar em casa. Então, a gente não tem muito hábito de conjugar o verbo no futuro. Eu trabalharei, eu viajarei. Mas em inglês existe e, né, você vai usar. Então, existem duas maneiras de você falar alguma coisa no futuro, ok? Então, existe você usar o auxiliar, que é o will, tá? Para você formar uma frase. E também tem a opção de você usar going to. Por exemplo, a frase eu viajarei, ou eu vou viajar, né, que a gente fala em português. Você pode falar I will travel ou I'm going to travel. Então tá aí. Então temos duas opções. A gente tem o will ou going to. Qual que é a diferença? Literalmente, quando eu digo I will travel, eu estou falando eu viajarei. Quando eu digo I'm going to travel, eu estou querendo dizer mais popularmente como eu vou viajar, tá? E eu coloquei aqui entre parênteses uma variação na hora de praticar uma conversa. Na hora de conversar, que você pode falar I'm gonna travel, tá? Mas quando você for escrever, ou quando você for fazer uma prova, um concurso, alguma coisa que precisa de inglês, você não vai escrever I'm gonna travel, tá? É igual a gente fala em português, assim, eu tô indo. Mas, num texto, em alguma prova, algum exame, você não vai falar eu tô indo. Você vai falar eu estou indo, tá? Então, esse gonna é uma maneira popular de falar, né? Eu vou viajar. I'm gonna travel. Esse gonna é a conjunção de going to. Então, você pode falar I'm going to travel ou I'm gonna travel. Então, existe, então, essas duas maneiras de você falar no futuro. I will travel or I'm going to travel, ok? Teacher, então, qual dos dois? A que hora que eu vou usar um ou outro?
Vou te explicar tudo direitinho aqui, tá? E assim, dos dois, o mais usado, que você vai usar mais, com certeza, é o going to, tá? O will, ele é um futuro distante, um futuro que não foi decidido. Sabe aquela coisa assim, eu vou viajar pra praia, vou passar um tempo num hotel, descansando. Mas sabe assim, quando não está decidido e não está definido, não é algo certo, para esses casos que você vai usar o will, tá? Então, sabe assim, você planeja, você sonha, mas o futuro a Deus pertence. Então, você vai usar o will. Então, I will go to the beach, I will stay in a front sea hotel, I will rest, I will take a break, I will stay on the beach for 2 weeks, I will, ok? Então, é um futuro distante e que também não é muito certo que aconteça. Pode ser que aconteça, pode ser que não aconteça. E o going to é algo definido e decidido. Então, quando eu digo I'm going to travel, é porque é certeza, já está decidido. Talvez eu já até comprei as passagens, talvez eu já combinei com a minha família, talvez eu já organizei a minha agenda aqui. Então, já devo ter feito alguma coisa e aquele going to é algo definido e decidido que realmente vai acontecer. Ele é um futuro imediato, ok? Então, pensa assim, se você tem certeza de que aquilo vai acontecer, já tomou alguma providência para que aquilo aconteça, é algo de um futuro imediato, going to. Will é aquele futuro que talvez aconteça, talvez não, você não tem muito controle, não tá decidido ainda que você vai fazer aquilo ali, alright? Então, você vai pensar assim, teacher, mas qual que eu uso? Bom, você vai usar muito mais o going to, mas você pode usar o will sim, com certeza você vai encontrar situações de você usar o will. Por exemplo, a gente ainda tá em julho, e a gente falando aqui de férias, né? Ai, tá muito frio esse negócio aqui. Oh, sorry. Então, a gente falando de férias, então quando a gente tá falando aqui sobre férias, por exemplo, vamos pensar nas férias de dezembro, ainda tá muito longe. E eu ainda não decidi o que eu vou fazer nas férias. Mas como eu moro longe da minha família, eu moro longe dos meus filhotes, por exemplo, então eu imagino que eu vou viajar pra ficar com eles, né? Então, como não é certeza, eu ainda não parei pra planejar, pra decidir, nesse caso eu vou falar I will travel to Minas Gerais to stay with my children. Eu viajarei pra Minas Gerais pra ficar com os meus filhos, porque tá longe ainda, eu não sei se eu aqui vou, ou talvez eles que vão vir pra cá. Então, sabe, não decidi. Mas as minhas férias de julho, eu já sei. Já tá definido, já tá combinado com a família. I'm going to travel, ok? Então, pra você entender direitinho, pensa nisso, tá? Algo que tá distante, pode ser que aconteça ou não, você vai usar o will. E algo que pode ser que já esteja decidido, que você até já tomou alguma atitude em relação àquilo ali, tá definido e decidido, going to. Então, eu trouxe aqui exemplos de frases para você usando will e também usando going to, para você ver como que você forma uma frase neste tempo, right? Então, vamos lá, ó. I will travel on my vacation. Eu viajarei nas minhas férias. I will visit my family. Eu visitarei a minha família. I will stay home. Eu ficarei em casa. I will binge watching the series. Eu vou maratonar séries. Então, tava aqui um verbo bem diferente, né? Binge watching. Então, anota aí pra você memorizar bastante palavras novas, como eu sempre gosto de te incentivar aqui, alright? I will binge watching series. Vou maratonar as séries. Então, sabe, aquela vida assim que você só quer ficar em casa assistindo um episódio de uma série atrás da outra, um filme atrás do outro. Talvez seja esse o seu plano maravilhoso de férias. Eu acho que é bem maravilhoso, sim, né? I will rest a lot. Talvez você vai só descansar nas férias. Então, eu descansarei muito. I will rest a lot. I will get my life in order. Vou colocar a minha vida em ordem. Talvez você vai aproveitar os seus dias de férias para organizar a vida. Dar uma ajeitada numa coisa, dar uma organizada nas gavetas, nos armários,
Tudo isso aqui é muito válido para nós, mulheres adultas. A gente tem muitos planos para as férias, né? Talvez a gente planeje e nem dá tempo de fazer tanta coisa, ok? Mas então aqui são frases para você ver aqui exemplos com will. E então, falando aqui, né, quando você usar o will, é um futuro incerto, talvez aconteça, talvez não, mas também é importante você aprender. E olha só como é fácil fazer uma frase, né, usar o will para formar uma frase. É só você colocar o will junto com o verbo, então não importa o verbo que você use, é o will e ele. Pronto, tá? Simples assim. O will é um tempo verbal muito fácil, muito fácil mesmo, ok? E agora eu trouxe para você também as frases, as mesmas frases aqui para você ver como que elas ficam com going to, tá? E agora a gente tem aqui uma particularidade. Quando você for usar o going to, você vai ter que colocar o verbo to be, tá? Então olha aqui, ó, I'm going to travel on my vacation. Teoricamente, tá aqui de uma maneira literal, aqui está falando, eu estou indo viajar nas minhas férias. Mas você não vai traduzir assim. Para nós a tradução legal seria, vou viajar nas férias, ok? Então aqui, ó, você tá vendo que tem verbo to be? I am, tem verbo to be. Sujeito, I, verbo to be, am, going to, e o outro verbo fica normal. I'm going to travel on my vacation. Se fosse, por exemplo, assim, ela vai viajar nas férias. Aí você vai falar assim, she is going to travel on vacation. Nós vamos viajar. We are going to travel, tá? Ela vai viajar. She is going to travel. Então, não se esqueça que você precisa colocar o verbo to be antes do going to, alright? Ok? Mais um exemplo aqui, ó. I'm going to visit my family. Vou visitar minha família. I'm going to stay home. Vou ficar em casa. I'm going to binge watching the series. Vou maratonar séries. I'm going to rest a lot. Vou descansar muito. I'm going to get my life in order. Vou colocar a minha vida em ordem. Então aqui eu trouxe as mesmas frases para ficar bem fácil para você comparar como que forma a frase com will e como que é a estrutura de frases com going to. Não se esqueça de usar o verb to be. Vai anotando aí, ok? E agora, pra gente praticar ainda mais, melhor parte aqui. Trouxe aqui para vocês 2 textos usando will e um usando going to, para você ver aqui exemplos direitinho, um texto aqui que também já serve para você aprender muita coisa, praticar bastante aqui, ok? Então eu vou ler o texto para você, depois eu vou traduzir. Esse texto aqui tá todinho escrito com will, para você praticar ainda mais, ok? I will travel to the beach on my next vacations. My friends and I will go next Friday. We will stay in a beautiful hotel in front of the sea. We will swim and sunbathe. Ó, várias frases com will. I will travel to the beach on my vacation, on my next vacation. Eu viajarei para a praia nas minhas próximas férias. My friends and I will go next Friday. Minhas amigas e eu iremos na próxima sexta-feira. We will stay in a beautiful hotel in front of the sea. Olha que legal, que férias maravilhosas, né? Nós ficaremos num lindo hotel de frente para o mar. We will swim and sunbathe. Nós nadaremos e tomaremos sol. Então, esse aqui é os planos de uma pessoa que está planejando as férias para a praia. Talvez daqui, né, 6 meses, lá para o fim do ano, no próximo verão, ok? Então, ela usou will porque é um futuro incerto. E agora, tem para você aqui um texto, certo? Um texto aqui usando o going to, tá? Então, já é algo mais certo, um futuro certo, imediato, decidido, tá? Que vai acontecer. I just want to stay home. I'm going to rest a lot, watch movies and series, and I'm going to wake up late. I'm going to put some things in order, but with no worries. Ó, I just want to stay home. Só quero ficar em casa. I'm going to rest a lot. Vou descansar bastante. Watch movies and series. Assistir filmes e séries.
I'm going to wake up late. E eu vou acordar tarde. I'm going to put some things in order, but with no worries. Eu vou colocar algumas coisas em ordem, mas sem preocupações, tá? Então aqui, nesse caso, essa pessoa já planejou as férias, já tá tudo definido, tudo organizadinho, é isso que ela vai fazer. Ela vai ficar em casa, relaxing, ok? Então, é assim que você usa o going to. Você vai praticar o going to, que é um futuro mais certo, tá? Então, lembrando que existem duas maneiras de você usar o will e going to para você falar sobre o futuro. Então, relembrando aqui, o will é um futuro incerto, algo que a Deus pertence. Pode ser que aconteça ou não. Você ainda não decidiu, você ainda não tomou nenhuma providência sobre aquilo ali. Então, talvez aconteça, talvez não, tá? E o going to é um futuro definido, decidido, um futuro imediato, onde você planejou fazer e vai acontecer, já é certeza, tá? Então, quando você tem alguma coisa que você realmente vai fazer, é algo imediato, é algo que você já decidiu, você vai usar o going to, ok? Então, aí você vai falar, você vai usar essas duas estruturas para você falar sobre as suas férias in English, em inglês, ok? Então, essa foi a nossa aula de hoje do English, do Fala Teacher, Your English Class. Ok? Para você aprender a como falar sobre os seus planos de férias, os seus planos futuros para as suas férias, ok? Então, espero que você tenha gostado dessa aula e a gente se vê na próxima quarta-feira para a próxima aula, ok? See you!